aí, meu povo, como vocês estão? Espero que estejam bem. Desculpa o sumiço, eu tava repensando algumas coisas, como entregar esse material mesmo que eu venho fazendo, né? Ainda muito recente e tal, e como eu digo, nos episódios, a ideia não é nada resolutivo, não é faça isso para melhorar aquilo. E até porque, num geral, quando a gente não tá bem, sempre, independente do campo da nossa vida, da área da nossa vida que a gente não esteja muito bem, obviamente que tem diferentes formas da gente reagir, mas no geral, o que. Tudo, né? Eu vejo muito material de psicólogos, de psicanálise, neurociência principalmente, né? Que é o que eu estudo, e eu também estudo psicanálise, sobre nós estarmos bem conosco. Então, a ideia em qualquer área, quando a gente não está bem, a gente tem que olhar para dentro, tem que ter aquela autoanálise. Obviamente, eu sempre vou falar, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. E eu fui uma das pessoas que, por, enfim, culturalmente, coisas da vida assim, eu demorei para começar a fazer a terapia. Né? Mas assim, eu sempre falei para as pessoas que elas deveriam fazer. Eu não fiz por alguns motivos e não vem ao caso agora, mas é tudo sempre voltado para a gente. Por quê? Pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu estudo. Se a gente não estiver bem, na, de forma geral, em todas as áreas da vida, não quer dizer estar 100% bem. Não quer dizer que nós não teremos problemas. Problema a gente vai ter todo dia, em todas as áreas da vida. É a forma como que a gente vai lidar com aquela situação, aquelas situações, seja em relacionamentos no geral, amizade, profissional, amorosa, né? Então, ou problemas da vida, coisas que acontecem, enfim, coisas com a gente mesmo. O ideal é que a gente esteja sempre, ou tente estar bem equilibrado. Acho difícil, assim, um dia alguém chegar e falar assim, estou 100% ok, estou 100% bem, nossa, minha vida é muito difícil, até porque quando se você fala que você assim, estou ótimo em tudo, qual que é o seu propósito? Qual era o seu propósito? Você tinha um propósito? Então, às vezes é até a gente se engana pensando, ah, não, tô bem, tô bem. E no fundo não tá. E como eu gravei nos episódios em que eram só áudios, agora eu vou tentar gravar com vídeo, né? Porque não sei, acho que é uma outra forma de entregar. Agora eu vou começar a colocar no YouTube também os episódios, antes eu fazia só pelo Spotify. Por exemplo, eu falei no último episódio de rede social, né? A gente tem costume, eu ando bem off de rede social, eu desativei redes e tal, porque eu quero focar nas coisas, né? E não é que eu não esteja bem, na verdade eu tô bem, me sinto bem, mas me tira foco, né? E, infelizmente, sou uma pessoa comum. Tenho alguns problemas em questão de atenção e de ficar, sabe, só perder tempo em rede social, perder tempo vídeo, perder tempo postando coisa que não sou eu, não é minha vida real, postando só coisa boa, né? Apesar de eu hoje tentar, por exemplo, eu viajo muito a trabalho e eu ter experiências e querer guardar alguns momentos nessas viagens, cidades que eu conheço, né, novas e tal, e as que eu já conheci. Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito? Às vezes, você tirar uma foto de um local, você tá tirando um tempo, por mais que seja rápido, você tá tirando um fragmento ali de uma experiência que você tá vivendo, sabe? Obviamente é legal ter fotos, é legal tudo isso. Mas que nem rede social, por que que eu preciso expor isso para os outros? É para mostrar que eu tô bem, é para mostrar que eu tô feliz, é para mostrar que eu viajo muito e nossa, muito bom conhecer e que eu tenho essa oportunidade. Não precisa, na verdade ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa saber como eu tô. E quantas vezes a gente não tá bem, mas até por vício em rede social, posta fotinho, posta um history, posta no que
sabe, tá lá em algum lugar, algum local, e a gente não tá bem, na real. A gente tá cansado, a gente tá estressado, a gente tá passando por um monte de coisa. Então eu acho que esse tempo off faz bem pra todo mundo. Não sou contra a rede social. Na verdade, se não fossem as redes sociais, por exemplo, esse pouco material que eu ainda tenho não teria chego para algumas pessoas. E por mais que hoje sejam pessoas próximas, já foi até que eu alcancei pessoas que eu nem imaginava. Amigos que eu estudei, por exemplo, no colégio, já falei em outro episódio, que moram em outro país, né? Então, qual que é o propósito disso tudo? Isso é o que eu quis trazer hoje, que eu também estava pensando assim, propósito de vida. Na verdade, mesmo que sem querer, eu ainda não estudava neurociência, não, eu desconhecia, entre aspas, alguns pontos, eu sabia que existia, mas nunca cheguei a me aprofundar. E hoje que eu estudo, tal, é o que eu falo, eu estudo por conta, estou vendo uma pós, na verdade, para fazer de neurociência, tal, comportamento, enfim. Mas eu venho estudando, né? Eu leio bastante. Não tive tanto tempo. Que nem eu falei, eu fiquei um tempo off, eu tirei férias do trabalho. E essas férias do trabalho me trouxeram uma paz que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu não fiquei ansioso nenhum dia, né? Eu viajei para fora. Eu fiz uma viagem, primeira viagem minha para outro país. E foi incrível, assim. E não fiz nada demais, eu passei, eu só estava em paz mesmo. Eu acho que é o que todo mundo quer, é estar em paz, né? E nada que tire nossa paz faz bem pra gente, né? Traz ansiedade, traz uma série de questões. E tudo isso que eu tô falando é aquilo, não sou profissional da área, nem psicólogo, apesar de eu estar cursando psicanálise. Eu não sou um neurocientista, mas eu estudo sobre, né? Então, eu acho que essa questão do nada que tire nossa paz faz bem pra gente, é pra todo mundo, né? Eu venho tentando trabalhar cada vez mais estar em paz comigo, né? O importante no final, como eu falei no comecinho, é como a gente, sabe, consegue lidar com as coisas sem atribuir ações que não nos pertencem e pegar pra gente. Então, em qualquer área da nossa vida, não só relacionamentos, sabe? Mas por que que uma ação que a pessoa toma, as pessoas tomam em relação ao que a gente falou, o que a gente fez, ou, ou não por que que isso afeta tanto a gente, né? Essa dependência, às vezes emocional, tal. Não deveria, porque a gente tem que focar na gente. Então, sempre que vocês podem ver, assim, obviamente de fontes que vocês considerem boas, não é coach, não é esse ponto, mas é que pra mim é um problema, esse negócio de coach, positivismo tóxico, sabe? Eu falo sempre. Não é assim que a vida funciona. Na verdade, a vida, o mundo, se você for ver, é muito complicado. E a gente que decide como que vai passar o resto do tempo que a gente tem em vida, né? Então, a entrega de propósito é uma coisa que, cara, óbvio, quando a gente é mais novo, né? Eu tenho 38 anos de idade, chegando nos 40, e quando a gente tem uma menos idade, é difícil entender qual que é o nosso propósito. A gente só está indo. A gente tem muita questão, a gente está evoluindo, né? A gente vai alcançar uma maturidade ali realmente no cérebro por volta dos 25 anos de idade, então é muita coisa. Mas não quer dizer que a gente não possa tomar algumas ações que ajudem nisso, né? Quanto mais cedo, se eu soubesse de muita coisa mais cedo, quando eu era mais novo, eu tenho certeza que hoje eu seria outra pessoa, não digo, mas assim, eu talvez fosse melhor, né? Não, e melhor não quer dizer sem problemas, né? Todo mundo tem problema, que nem eu falei. Mas, enfim, vamos lá. Então, propósito de vida, né? Por que que eu cheguei nesse tópico para gravar para vocês esse primeiro vídeo para falar para vocês que eu acho importante mesmo. Eu fui descobrir meu propósito de vida e eu não acho que tenha, né, óbvio, quanto antes a gente consegue entender essa questão do propósito de vida, melhor, né? Então, a gente vai tem alguns aspectos da neurociência que
que eu vou explicar agora, né, pelo que eu li e tal, alguns pontos, como que isso muda a nossa vida, como que isso deixa a gente menos ansioso, que eu acho que é o que pega o mundo hoje, né? Ah, eu tomo mate, adoro mate. E esse eu comprei na Argentina, inclusive, é muito gostoso. Quer dizer, é gostoso pra quem gosta de coisa amarga, né? Enfim, o meu propósito eu fui descobrir alguns anos atrás, quando eu não foi o porquê, o boxe em si. Mas foi quando eu comecei a treinar, que eu tive crise de pânico, enfim, eu falei em outros episódios, não vou repetir. Mas foi quando eu entendi que eu quis virar instrutor de boxe para poder ajudar meus amigos, amigas, que sofrem de ansiedade, basicamente todo mundo, e aqueles que têm uma. Eles querem aprender, querem fazer um esporte, não para ser boxeador, boxeador, mas para, sabe, descarregar alguma coisa assim, e tem essa afeição por esporte, por luta, né, por artes marciais, mas que não tem às vezes dinheiro, porque hoje não é um esporte barato. Na verdade, acho que nunca foi. Né? E eu me tornei instrutor porque eu não quero ganhar dinheiro com isso, então nunca cobrei. Eu não quero não queria fazer trabalho social, mas hoje eu ajudo quando eu posso em projetos sociais, sabe, do esporte, do boxe em si. Sou formado pela Federação Paulista de Boxe, né? Eu tenho certificações e tal. E ajudo quando eu posso, mas esse não era o intuito. O intuito era o quê? Entregar valor. E entregar valor é ajudar, né? Da forma que eu consigo, da forma que eu posso, não faço tudo. E o que me ajudou. Então, se a pessoa quer, né, na época era o que eu pensava, quisesse, eu ia ajudar da forma que eu posso, como me ajudou. Né? Não vai funcionar para todo mundo, mas foi um valor, foi o valor que eu comecei a entregar e o que me fazia, me faz até hoje, na verdade, me sentir bem, sabe? Então, quando a gente descobre, né, entende, a gente cria esse propósito de vida, eu não acho que, ai, nasci para isso. Não é bem assim, acho que a gente cria um propósito de vida. E se você ainda não tem, né, que era o meu caso até 5 anos atrás, mais ou menos, não é que eu não tinha um propósito, mas assim, eu não tinha nada de entrega de valor para os outros. Eu sempre gostei muito de conversar e de ajudar. Mas isso de forma genérica, então numa conversa, alguma coisa do tipo. Né? E hoje eu tenho isso, por exemplo, com o boxe. Eu estudo psicanálise para ver questão de comportamento. Eu trabalho com TI, mas principalmente na educação. Então hoje nos treinamentos que eu dou, treinamentos do produto, né? Eu trabalho com produtos hoje, eu falo sobre neurociência, eu falo sobre dopamina, eu falo sobre dopamina para os jovens, falo ali sobre gamificação, falo como a questão de do prazer, da recompensa tal, de forma saudável, né? Menos dopaminérgico, é, evitar picos de dopamina, né? Que nem eu falei já em outros áudios, né, do podcast. Eu assisto o material do Rafael Grata, foi inclusive ele que me ajudou muito. O Wesley também eu vejo algum material dele, né? São pessoas que estudam a neurociência também, médico, psicólogo, enfim, e outros, né? Eu vejo muita coisa sobre psicologia também. E então, quem ainda não tem esse propósito, começa a trabalhar para criar um. Como você pode entregar valor de forma universal? Amor mesmo, né? Para os outros, para ajudar os outros. E o porquê que eu estou falando isso? Porque né, na neurociência, quando nessa pesquisa, né, afinal, neurociência é o estudo do cérebro, literalmente, como que ele age. Então é algo bem físico, sabe? É algo que acontece literalmente no nosso cérebro. Então são estudos com imagens, a compreender o impacto do propósito de vida que a gente que a gente tem e como que isso ajuda no nosso bem-estar. Né? Até porque aquilo, por exemplo, em relacionamento amoroso, se você não estiver bem com você mesmo, você não pode entrar no relacionamento, porque você vai criar uma
codependência e você vai tentar tapar um buraco dentro de você em cima de outra pessoa. Isso não é justo, nem pra você mesmo, nem pra outra pessoa, né? Isso vai machucar alguém no final. E é um fato, né? É, ela, a neurociência também entende como que isso vai influenciar a emoção nossa. Então, psicologia ali e neurociência está sempre junto, né? Questão de comportamento, questão de saúde, parte física também, né? Então, por exemplo, no córtex pré-frontal, né? Que ele é responsável por processos cognitivos, enfim, tipo planejamento, tomadas de decisão. Ele se mostra ativo, né? Bem ativo quando a gente está conectado com esse propósito. Então, quando a gente tem entendeu o nosso propósito, o seu propósito, o nosso propósito, ele se mostra ativo. Então, o propósito não é só sobre emoção positiva, não é, também, claro, né? É aquela questão, ou a gente se sentir feliz, a gente se sentir realizado quando ajuda alguém, quando faz alguma coisa que vai em conjunto com o propósito que a gente tem. É, não é só a emoção, sabe? E as emoções também, a gente tem parte no cérebro que, né, que trabalha isso. Envolve ajuda nessa construção do sentido e direção da vida que a gente toma. Né? O tempo de todos nós é limitado, então vale a pena viver só, por exemplo, em festa ou bebendo. E eu não tô cagando regra pra ninguém, tá? Eu adoro cerveja, eu adoro sair, já tive minha fase de sair muito. Hoje eu sou muito mais caseiro, hoje, obviamente, eu saio, eu gosto e tal, mas nada, eu não faço hoje, tento não fazer nada que me atrapalhe na minha vida ou que vá contra o que eu tenho. Então, nada que vá me atrapalhar, vá atrapalhar essa paz que eu sinto, que anda em conjunto com o que eu tento entregar para os outros, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela se dedica para aquilo que é significativo para ela, né? Então, tal propósito de vida, por exemplo, dar aulas em e não é que todo mundo tem que fazer as coisas de graça, não, tá? Mas, enfim, por exemplo, projetos sociais, ajudar animais, abrigos, tal, né? As aulas de boxe, aulas, né? Ajudar o outro sem esperar nada em troca, entregar valor sem esperar nada em troca, né? Tem uma área do cérebro que ela vai ser que tá ali associada à recompensa e ao prazer. E não é prazer, por exemplo, sexual, não é isso. É prazer nosso, quando a gente se sente satisfeito, ela é ativado, né, essa área cerebral. Então, quando a gente faz essas coisas significativas, entrega valor para o mundo, para ajudar seja da forma que for, essa parte do cérebro ligada à recompensa e ao prazer é ativada, né? E então sugere o quê? Que atividade, tudo que você faz, alinhado com o propósito que você tem de vida, traz uma sensação de satisfação intrínseca que fala, né? Que nada é interno, não é prazer externo, não é nada que vem de fora. A gente sente essa sensação, né? Outra coisa, existe a liberação de neurotransmissor do bem-estar, né? Então, não só questão de dopamina, a dopamina é da motivação, da vontade de viver, né? Que a gente tem. Enfim, eu falei em outros áudios também, não vou ficar repetindo sobre dopamina fásica, sobre tônus, reserva de dopamina, né? Outros neurotransmissores, então serotonina, ocitocina, né? Eles também ficam envolvidos, são envolvidos nessa experiência do propósito que a gente tem. Então, deixa eu só pôr água aqui no meu matezinho, porque falar aqui, ainda mais em São Paulo, a garganta seca, né? Muita poluição.
Então, por exemplo, a serotonina ela contribui para a sensação de felicidade e bem-estar. Serotonina é liberada lá no exercício físico, né? Vocês acho que já devem ter ouvido, enfim, algumas frases, questão tipo quem foi para academia e tal. Não só isso. E a ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, que existem estudos, eu já falei em outros também, ela promove essa conexão social, sentimento de pertencimento, sabe? Por isso que a gente fica bem quando a gente entrega valor sem esperar nada em troca, né? E é difícil, às vezes a gente faz e não percebe, a gente às vezes faz as coisas até por cultural, depende da experiência de cada um, da vida de cada um, como que isso cai para cada um, mas às vezes a gente faz sem querer, o entregar, acha que está entregando valor para alguém, mas na verdade você está fazendo aquilo porque vai te dar algo em troca. Isso é normal acontecer, né? Não deveria, mas é normal. Eu já passei por isso, né? E hoje eu trabalhando isso no meu cérebro, não só hoje, já faz um tempo, eu entendi que não é ruim ser quem eu sou. Eu já ouvi algumas vezes assim, nossa, você é muito bonzinho. E o bonzinho não é de ser bobo, sabe? Ou tem muitas vezes que o pessoal fala isso pra me falar, tipo, você tá fazendo isso, mas o que você ganha com isso? Nada. Eu tô sendo eu. E isso me torna feliz. Com um desapego saudável, não exatamente o desapego saudável é eu tô entregando alguma coisa sem esperar nada em troca. Não é foda-se pra outra pessoa, né? Enfim, e a questão lá da conexão social, o pertencimento, são importantíssimos na busca de um propósito, né? Então eu comecei a dar aula, eu lembro da minha amiga, não vou falar, né, nomes aqui, mas na época da pandemia, que tava toda aquela questão lá, tava lá em casa e a gente treinava no meu quintal, porque aquilo ajuda, né? Não é o boxe, não é porque ela queria só aprender, ajuda na ansiedade, ajuda em muita questão, né? Então, por exemplo, esse meu, né, coisa minha, que é o intuito desse podcast. Eu entregar valor, eu ensinar alguém a bater, né? Bater não é entre aspas, né, de verdade, bater, de se movimentar tal. A pessoa conseguir, eu ver que a pessoa tá melhorando tal, e aquilo tá ajudando ela, né? Libera um neurotransmissor que está associado à motivação, é o prazer, então me dá mais vontade de fazer aquilo e eu fico muito feliz. Eu sinto um sentimento de prazer mesmo, sabe? De motivação para fazer mais, sabe? É, e, enfim, ou eu mesmo, por exemplo, quando às vezes que eu lutei, às vezes que eu participei de eventos, assim, coisa em que eu pude acrescentar algo, libera neurotransmissores nessa questão e me deixa muito bem, sabe? É difícil de explicar, assim, mas é mais ou menos isso, né? E essa liberação de neurotransmissores que tem a ver com essa parte, ela reforça esse senso, né, do propósito que a gente tem. E tudo isso eu acabei fazendo sem saber. Hoje que eu estudo isso, né? Eu não sabia. Existe também uma questão por exemplo, tudo que a gente fala, tudo que eu tô falando disso, é o que eu vejo, né, o que eu leio e tal, então tem, por exemplo, a empatia, a resiliência com o outro, entregar valor pro outro sem esperar nada em troca, tal, tudo isso que eu repito muito, que ajuda a regular essa dopamina, a gente tem mais motivação para fazer as coisas. Isso, inclusive, torna a gente mais magnético, porque as pessoas percebem. Todo mundo percebe tudo, então as pessoas percebem que você não está querendo nada em troca, você está sendo você. Você está fazendo aquilo porque você é daquele jeito, né? Então, o, 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 o propósito, quando a gente tem esse propósito, não é que nada é uma ciência exata, 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 mas ajuda a fortalecer, por exemplo, a conexão neural lá no córtex pré-frontal, né, o general executivo das nossas ações, tal, tomada de decisão.
que é a área envolvida em controle emocional e regulação do estresse. O estresse ativado no sistema simpático, na amígdala do cérebro, né, que é de aquele sistema de fuga, luta e fuga, fuga e luta, que é de estresse. Então, quando a amígdala está muito ativada é quando a gente está muito ansioso, muito estressado. E o general executivo, né, que é o córtex pré-frontal, que ajuda a regular essa questão do estresse. Então, quando a gente tem ligação com esse propósito, a gente consegue ficar mais estável, né? Menos ansioso, né? E isso ajuda a gente a seguir em frente, né? Ter fé no que a gente está fazendo. E não estou falando de religião. Fé é o que move, acho que a humanidade, sabe? Opinião minha. Porque quando a gente não tá tão estressado, tão ansioso, que a gente não consegue às vezes pensar em nada porque tá passando por muito problema, a gente não consegue tomar decisão, a gente fica perdido, né? Mas quando a gente tem essa questão bem regulada, esse controle emocional, vai contribuir para acho que uma capacidade maior de conseguir lidar com problemas, né, as adversidades e tal, e manter o foco no objetivo nosso, que é o tal do propósito, o que a gente está fazendo, mesmo diante do problema. Né? Então, é claro que isso junta muita coisa, a experiência de vida, tudo que você viveu até aquilo, a experiência da questão da idade também faz muita diferença, quanto mais tempo a gente vive passando por mais coisas. Se a gente trabalha essa questão emocional, essa questão do cérebro, da gente tentar continuar focado no que a gente quer e entrega valor de fato, isso ajuda muita coisa. Então, imagina um exemplo, por exemplo, imagina na época da pandemia, o pessoal da área da saúde, médico, enfermeiro, que estava ali, um nível de estresse altíssimo, só que eles estavam entregando valor, estavam fazendo o quê? Eles estavam salvando vidas, né? E normalmente quem é da área da saúde já tem isso muito claro, quer ajudar os outros. Não estou falando que é 100% de todo mundo, a gente sabe que existem problemas, né? Questão assim, mas não, questão disso, mas eu não vou entrar nesse assunto. Então, essas pessoas que têm esse propósito de cuidar dos outros podem ter uma maior, acho que resiliência, assim, ao burnout, por exemplo. Imagina o estresse que eles estavam passando, né? Cair num burnout por conta de trabalho, por conta de estresse. A neurociência, ela sugere, né? Que nem eu falei, nada é 100%, mas são os estudos que se aprofundam, que esse propósito de ajudar, de cuidar dos outros, mesmo naquela situação da pandemia, é um fator que ajuda a proteger a própria pessoa. Então ela vai ajudar a regular a resposta emocional mesmo no estresse. Então, quanto mais regulado emocionalmente a gente quanto mais ligado ao propósito a gente está, menos a gente deixa se levar pelo estresse. E não é esconder as emoções, não é fingir que está tudo bem. Porque tem vezes que não está tudo bem, várias vezes na vida, e a questão é como que a gente reage a isso. Não é esconder, não é falar que está tudo bem, achando que falar que está tudo bem vai resolver problema. Isso não resolve problema. Às vezes a gente está com problemas em todas as áreas da vida. E aí se a gente não tiver regulado bem emocionalmente, cara, a gente acaba caindo até numa depressão. Isso, poxa, é muito perigoso e é muito comum a gente ver isso, né? Outro ponto é como que isso impacta na saúde física, né? O propósito, o senso de propósito. A neurociência, eu vi alguns estudos que investiga tipo como que isso ajuda a influenciar no nosso sistema nervoso, por regular a função vital. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, até tem umas questões de neurociência que falam que ajuda a aumentar a nossa imunidade, né? Então, quanto mais equilíbrio nesse sistema, promovido pelo propósito que a gente, né? Tudo isso que eu estou falando, ajuda a gente a ter uma melhor saúde cardiovascular, bem-estar físico, né? Quem está muito ligado ao propósito tende a ter menos risco dessas doenças, desses problemas, né?
e a função imunológica, né? Que provavelmente pode, né, estar relacionado à redução de estresse, né? Porque você está melhor regulado emocionalmente e tal. E você promove hábitos saudáveis, né? Então uma alimentação melhor, né? Normalmente quem treina tem uma alimentação melhor, prática de exercício físico, enfim, não esse episódio não é sobre isso, mas existe esse ponto. E tudo isso acompanha esse bem-estar, eu acho que a gente vive, né? E acho que por último o que dá para falar, eu falei sobre em outro episódio, a neuroplasticidade, a forma como o cérebro tem de se moldar ao longo da vida e de se remoldar. Não sei se existe essa palavra, mas é uma remodelagem do cérebro. Então, se a gente está num caminho, imagina que você está pavimentando uma estrada de ansiedade, em vícios, em viver de forma dopaminérgica, em busca de prazer imediato e sem esforço, coisas do tipo, seja com rede social. Eu vejo muito. Não é que rede social é um problema, que eu falei no começo, mas postar coisas que não adicionam em nada. Não adicionam em nada pros outros nem pra você. Sabe? Postar de verdade vídeo, sei lá, rebolando, vídeo dançando. E assim, TikTok, por exemplo, eu nunca baixei TikTok, eu não, nem sei como é que funciona, mas eu sei que existe muito disso lá. Então são homens procurando, eu tô dando um exemplo, tá? Tem vários, não é que é exatamente só isso, né? Homens procurando vídeos das meninas rebolando, as meninas bonitinhas lá, falando, fazendo alguma coisa, enfim, sabe? Cada um faz o que quiser. Então, assim, se você faz, não é um problema, é sua vida. Eu jamais vou falar que sim, que você tá errado. Se você perguntar a minha opinião é essa. Então não existe um. Não tem o porquê fazer aquilo de fato, sabe? Não sei, na minha opinião é. A minha opinião é essa. Não faz sentido se você for parar pra pensar de fato nisso, né? E consumir esse tipo de conteúdo também não te adiciona em nada. Faz você perder tempo, faz você vir um vício, então faz você viver nessa questão de uma busca por dopamina barata e de fácil acesso, igual pornografia, igual açúcar, igual ultraprocessado, enfim, que é aquilo que te dá um pico de prazer, logo mais ele vai cair. E ou cai pro nível basal, e aí teu cérebro vai querer o quê? Depois que cair, você vai ficar mais ansioso, por quê? Porque teu cérebro vai buscar outro pico de dopamina. Por isso que, por exemplo, pornografia vicia, por isso que, enfim, álcool, é um monte de coisa, né, que eu já falei em outros. Então, sobre a neuroplasticidade, imagina que você tá num caminho aqui, só que você decide começar a falar, não, isso não tá me fazendo bem. Eu quero mudar, eu quero, enfim, é um exemplo. Vou começar a criar outro caminho aqui, ó. Quando você vê nas estradas, nas ruas, demora para ser feito esse caminho, sabe? Mas a neuroplasticidade é isso. Então, às vezes quando você começa a tomar outro caminho, é um processo de tudo. É um processo, sabe? Não é rápido, não é da noite pro dia que você vai deixar de ser ansioso ou que você vai conseguir se livrar de um vício. Então, por exemplo, postar muito em rede social, ou vício em pornografia, vício em drogas, vício em álcool, por isso que eu comentei. Mas você vai indo, você vai pavimentando outro. E com o tempo, a neuroplasticidade criando esse novo caminho, o outro vai sendo encoberto, vai sendo esquecido, vai virando aquela estradinha que ninguém mais usa, né? E você vai caminhando para criando esse outro caminho no cérebro. Então a neuroplasticidade. Então o cérebro é muito poderoso, ele cria essa coisa. Então o ressignificar, acredito eu que quando a gente faz essa questão de ressignificar, sabe? Ah, você tem que ressignificar o amor, você tem que ressignificar a sua vida, tal. Quando a gente fala de neurociência é isso. Você criar novos caminhos neurais e você começar a seguir um outro caminho que vai te dar uma felicidade a longo prazo e não instantâneo, que para mim é um falso tipo de felicidade, de prazer. Vai te dar um prazer a longo prazo e você vai viver melhor, você vai viver mais equilibrado, sabe? Então,
A partir do momento, por exemplo, que eu, como eu gosto de falar exemplos meus, eu comecei a estudar boxe lá atrás, virar instrutor, não sei o quê, eu percebi que minha vida começou a mudar. E eu me perdi um pouco desse caminho nos anos, por conta das viagens que eu fiz, acho que eu já comentei em outro áudio, não lembro, porque eu me sentia muito sozinho, eu não via amigos, e não é questão amorosa, eu não via caminhos tal, e eu comecei a fazer coisas que eu nunca fiz na vida. E eu parei na virada desse ano, 23 para 24, para pensar nisso. Eu ainda não estudava, ainda não fazia terapia, então é o que eu falei, eu demorei para começar a fazer terapia. É, e eu vi que tinha coisa errada, porque aquilo não era eu. Eu tive um estalo, assim, sabe? Não sei se foi algum gatilho que eu vi e no inconsciente veio, e aí, enfim, né? Então eu comecei a mudar e foi, pô, agora a gente tá no mês 12, vai dar um ano. Eu não mudei completamente, mas assim, eu consegui transformar, ressignificar, que a gente ouve muito, né? Parece papo de coach, mas não é de verdade. É ressignificar a minha vida e voltar a ser quem eu entendo que é a minha melhor versão para chegar numa melhor versão. Não é 100%, não vou estar sempre bem, né? Mas a gente ocorre, todo mundo é humano, a gente vai errar também, a gente, só que conforme a gente vai fazendo isso, essa seguindo esse propósito que a gente entende que a gente tem, a gente começa a caminhar para um lado em que traga mais uma felicidade enquanto a gente está aqui e todo mundo vai embora. Isso foi o que me fez pensar muito sobre essa questão de vida, né? Eu falei em outros áudios também. Perdi muitos amigos novos, perdi 2 amigos esse ano. No passado eu perdi outro, no retrasado eu perdi outro. Amigos da minha idade. Não é fácil passar por isso. E se eu não tivesse conseguido ressignificar algumas coisas, eu não sei se eu estaria aqui hoje, sabe? Podia ter me afetado de outra forma, né? Infelizmente eu consegui. Talvez até por conta desse negócio de entregar valor para os outros, eu tenha conseguido me manter firme, né? Mas é o que eu falei, não quer dizer que às vezes a gente não. Opa, peguei um atalho, voltei para aquele caminho antigo, mas consegui retornar aqui pro que eu estou construindo, sabe? Então essa questão de desenvolvimento pessoal, que é basicamente o que eu falei agora, e a neuroplasticidade, criar um novo caminho para um prazer mais a longo prazo de vida, né? Uma questão de vida, um propósito de vida, uma felicidade maior a longo prazo e não picos de que a gente acha que a felicidade não é de prazer, vai ajudando também o que a gente novas habilidades, a gente abre caminhos, abre novas possibilidades, expansão de horizonte para cabeça, assim, tipo novas ideias, sabe, tudo isso, neuroplasticidade. O cérebro ele fica mais adaptável, né? Então a gente, conforme vindo novas ideias, a gente vai formando esses caminhos aí novos, e vai ajudar que a pessoa enfrente os desafios, tal. Essa questão bem teórica mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente tá nessa mudança de caminho, eu vou, por exemplo, me dedicar, quero aprender um novo idioma, não sei, alguma coisa, vou estudar alguma coisa, que nem o que eu falei, eu parei, como eu falei, vou estudar psicanálise, comecei em agosto, né? Com algum propósito. O meu propósito era de entender melhor desses comportamentos e, por exemplo, em conversas, que seja no meu nicho aqui, mas ajudando meia pessoa já, poxa, pra mim já é ótimo, sabe? Ou novas línguas, tal, se conectar com outras culturas, né? Afinal, a gente está aprendendo novas coisas. O cérebro, ele vai apresentar mudanças na sua estrutura, neuroplasticidade, e criando essas novas conexões, pavimentando uma nova estrada, um novo caminho dentro do nosso cérebro. E essa capacidade de se remodelar em resposta a novas experiências que a gente tem, então é isso que é a neuroplasticidade. Eu repeti umas 500 vezes aqui, eu sei, eu tenho noção, mas é para reforçar, sabe? Então, o que eu acho que para finalizar, cara, experiências novas. Então, a gente ter experiências, eu ando comentando bastante disso na minha vida, né? Negócio de prazeres rápidos, negócio de coisas, procurar felicidade em algum ponto externo,
Isso não existe, a gente vai ser feliz conforme que a gente só pode vir de dentro. Então, quando eu falo externo, é coisas, comprar coisas, por exemplo, isso vai me deixar. Beleza, você compra um carro, eventualmente você vai querer um outro melhor. Você compra um celular novo, vai sair um celular novo daqui 6 meses, você vai querer outro celular. Agora, experiências que a gente vive, né? E aí tem muitas questões, enfim, mas experiências que a gente consegue viver. Não é só viagem, mas tudo que a gente faz que traz novas experiências, aquilo fica guardado pra gente e ajuda tudo nisso da entrega de valor, do pavimentar um novo caminho, né? Então não é abstrato esse criar o propósito de vida, não é só emocional. Tem base neurológica nisso, então o criar novos caminhos neurais, novas conexões neurais, sabe? Porque conforme a gente vai fazendo isso, vai ativando, né, áreas do cérebro específicas, claro, não é o cérebro inteiro, libera neurotransmissores, então ligados à motivação, a prazer e recompensa, a conexão social, sabe? Amor universal, assim, enfim. O propósito que a gente arranja ajuda a gente a ter um bem-estar mental, ajuda na saúde física, resiliência impacta como? Para mim é uma forma positiva, não tem como ser uma forma negativa porque a gente vai estar bem, se a gente está bem com a gente mesmo, a vida flui. E se a vida flui, a gente consegue viver melhor, sabe? Sendo menos ansioso, não é que você vai deixar de ser ansioso, mas ajuda, sabe? E essa acho que é a questão maior de como que isso vem me ajudando. Como eu falei, não sou perfeito, né? Eu tenho meus momentos de ansiedade, meus momentos de medo, enfim, mas vem me ajudando a ficar mais equilibrado emocionalmente. Acho que é o que todo mundo deveria procurar. Independente da idade, quanto antes a gente começa, melhor vai ser quando a gente ficar mais velho, né? E você não tá atrasado para nada, sabe? É tudo no seu tempo, é a sua vida, a sua experiência de vida, né? É... Gente, eu acho que é isso, então, que eu tinha para falar hoje sobre propósito de vida, né? Foi algo que eu parei para pensar, assim, esses tempos. E é isso, gente. Obrigadão por ouvir, por assistir agora, né? Vou tentar gravar mais vídeos. Às vezes eu acho que eu vou soltar só o áudio, mas quando eu conseguir, porque demanda um pouco mais de tempo, vou gravar vídeos. Quero que vocês possam ver meu rosto e sentir mais essa questão de como se estivesse conversando comigo, eu contando um pouquinho também das coisas que eu passo e o que eu penso. Então, brigadão, gente. Era isso. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau.